Saudações, boa noite. Mais uma noite aqui do Estirpe, Encontro para a Celebração e Rito, festival realizado de 2 em 2 anos pelos Contadores de Mentira, sediado aqui na cidade de Suzano. A gente está nessa semana falando da preservação dos sentidos. Então a gente convidou aqui Tiche Viana, pesquisadora, militante, uma grande guerreira do teatro, diretora do Barracão Teatro de Campinas, para falar exatamente sobre preservar os sentidos. Com vocês, Tiche Viana. Que ótimo que a gente vai falar de um universo que é o universo que nos interessa, que são os sentidos, né, e a sensibilidade. A gente traz aqui como tema a preservação dos sentidos. E quando eu li esse tema, a primeira coisa que eu pensei é preservar, né? O que é preservar? O que significa para nós hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, um mundo de ponta cabeça, todo mundo virado de cabeça para baixo? O que é a preservação? O que nós queremos preservar? Será que não é o caso da gente não preservar absolutamente nada? A gente se desapegar inteiramente das coisas todas que foram levantadas e construídas para que a gente siga na proposição de uma outra construção inimaginada até agora, de mundo e de relações? Será que o nosso grande pecado original não é exatamente querer preservar aquilo que já foi, coisas que estão ligadas ao passado e que a gente não consegue desligar? E veja que preservar não tem a ver necessariamente com a memória, tem a ver com a reprodução. Porque quando a gente fala da memória, a gente não fala exatamente da preservação, a gente fala da revolução. Quando a gente traz a memória, a gente traz aquilo que ficou e penetrou tão grande que nos transformou. E vem com a gente, se atualiza e se reatualiza em nós. Então, quando a gente fala da preservação dos sentidos, do que é que nós estamos falando de fato? O que será que nós estamos querendo dizer quando a gente fala preservar os sentidos? Talvez a gente pense nisso porque a gente olha para o mundo e vê um caos, a gente vê guerra, a gente vê uma guerra invisível. Olha que louco, a gente vê uma guerra invisível. Como a gente vê uma guerra invisível? A gente vê pelos sentidos. E o que é ver pelos sentidos, né? É perceber. Então, os sentidos estão diretamente ligados ao campo da percepção. Não necessariamente ao campo da explicação física, mas ao campo da explicação metafísica. Mas também são os sentidos que nos carregam para a explicação do mundo. Foram os sentidos que fizeram com que os filósofos fossem os primeiros cientistas da natureza humana.
Foram os sentidos que possibilitaram que os filósofos ficassem sentados, olhando, escutando, percebendo, e a partir disso construíssem explicações para um mundo que nos tirasse da ideia da concepção de um mundo criado por deuses, ou por Deus, por um ente, por um ser superior e, de novo, invisível, porém perceptível. Então, ao mesmo tempo que a ciência se serve dos sentidos para se explicar, ela não nos faz, esses mesmos sentidos que explicam a ciência, são aqueles que não nos deixam nos afastar da ideia de Deus, ou da ideia dos mistérios. Então, eu acredito que o sentido não é alguma coisa com a qual a gente deva se preocupar em preservar, porque eles estão em nós. Nós somos sentidos. Nós somos puros sentidos. O ser humano é puro sentido. E é porque ele é puro sentido que ele consegue chegar na explicação que a razão vai buscar para justificar e, em algum momento, dizer alguma coisa como verdade. Quando eu quero afirmar a verdade de alguma coisa, então só os sentidos e a percepção não bastam. Eu preciso encontrar alguma outra coisa. Aí eu vou totalmente para o campo da razão e vou buscar uma lógica direta de desenvolvimento dos sentidos através de uma explicação racional da minha inteligência, do meu intelecto, e através disso eu vou construindo a concepção da prova. E aí, provando, eu cunho a verdade, né? Mas nós sabemos que a verdade não é absoluta, que a verdade é relativa a cada um dos seres, né? A tua capacidade de reconhecimento de alguma coisa por aquilo que você é, tanto individualmente, quanto aquilo que você é socialmente, né? Então, é a pertinência que uma coisa tem àquilo que você é que vai determinar a verdade de alguma coisa. Então, quando a gente fala, de novo, nessa preservação, insisto, porque isso é uma questão para nós, e se a questão se forma em nós, é porque tem algum caminho que não está fazendo boa passagem de uma estrada para outra. Quando a gente tem dúvida, é porque o nosso caminho criou algum tipo de obstáculo, a gente não consegue fluir na trajetória. Então, se a gente está se perguntando, né, o que é, como a gente fala da preservação, se a gente formula uma frase dizendo preservação dos sentidos, do que é que nós estamos querendo falar? E aqui eu acho que a gente se liga imediatamente à questão da sensibilidade. Então, essa sensibilidade que existe em nós e que é provocada por todos os sentidos, que nos faz perceber o invisível da vida, os mistérios, esta sensibilidade, talvez ela esteja sendo profundamente atacada. Talvez a nossa sensibilidade ela esteja sendo encurralada cada vez mais e fazendo com que a gente vá se desligando da percepção e vá entrando cada vez mais no mundo da explicação. Rápida, fácil. Bom, isso não é novidade. Isso não está acontecendo agora no século XXI. Talvez o século XXI esteja consolidando coisas
que vem surgindo ao longo dos tempos, principalmente a partir da Revolução Industrial. Principalmente a partir do momento em que o tempo foi capturado. O tempo da vida perceptiva e, portanto, sensível foi capturado. Porque o mundo foi acelerando. Quer dizer, quando a gente produz na indústria, automatiza, tira da mão do ser humano que justamente porque é sensível, porque tem percepções e porque trabalha com os sentidos, ele não consegue ter a mesma objetividade de uma máquina. Ele não consegue ir direto ao ponto. O direto ao ponto dele passa pelas afecções. Passa por um monte de lugar onde ele é afetado por alguma coisa. Onde ele é atravessado por alguma coisa, justamente, que lhe dá sentido. Então, ele não consegue simplesmente ignorar isso, ele tem que passar por ali. Quando ele faz isso, ele leva mais tempo. Se a gente pegar a própria maneira de formular as coisas, vamos pensar no sapato, que é uma coisa bem objetiva, a gente consegue ter uma ideia única sobre o sapato. Quando não tinha máquina de fazer sapato, quem fazia sapato eram as mãos do ser humano, e, portanto, o ser humano, ele fazia aquele sapato para aquele pé. Ele imaginava, porque ele conhecia o pé que ia vestir aquele sapato. Ele conhecia o pé, a perna, o quadril, o tórax, a cabeça, até o pensamento de quem ia fazer o sapato. E quando ele fazia o sapato, todo esse conhecimento sensível era colocado naquele artefato. E quando o pé entrava naquele sapato, o pé não entrava só no objeto, o pé entrava no mundo de quem produziu o sapato. Esse é o universo do artesanato. Quando a máquina faz o sapato, ela tem um padrão de pé. Porque senão ela não consegue, porque ela não é afetada por nada. Ela vai objetivamente ao assunto. Então, ela tem que construir um sapato, ela vai fazer o sapato, mas que sapato que ela vai fazer? Bom, ela tem que fazer um sapato que caiba no pé gordinho, no pé magrinho, no pé mais alto, no pé mais baixo, no pé mais curvo, no pé mais comprido, no pé mais estreito, no pé que tem um osso mais saltado, no pé que tem um osso menos saltado. Ela tem que fazer sapatos que caibam nos pés, como se os pés todos fossem um só. E aí, então, tira uma média entre todas as possibilidades de pés, e esse é o formato de sapato. Aí, o que acontece? Uma inversão. Ao invés da máquina pensar para quem ela faz o sapato, quem vai usar o sapato é que tem que dar um jeito de fazer o pé caber naquele modelo. Então, ao invés de você trabalhar para poder ter um sapato que vista o seu pé, você tem que ter um pé que vista o sapato. Essa inversão lógica que foi criada para que a gente tivesse mais tempo livre. O que é o tempo livre? O tempo do exercício da sensibilidade através da percepção, que é motivada pelos sentidos. Então, para que a gente tivesse mais tempo para o exercício dos sentidos, a indústria foi criada e investiu-se muito nela. E o que aconteceu? Assim como se inverteu a lógica do pé vestindo o sapato, se inverteu na nossa cabeça a lógica do tempo. E nós nos tornamos escravos voluntários do trabalho. E a primeira coisa que você faz para escravizar um ser humano é diminuir nele a função dos sentidos. Que você tem que convencer esse ser humano de que sentir é uma perda de tempo. Que a força trabalho tem que produzir. E a produção não é para nada singular. A produção tem que ser para um coletivo disforme na sua individualidade ou na sua singularidade,
mas um coletivo que é um acúmulo de diferenças formatadas num único modelo. Ao fazer isso, nós, que somos seres por natureza sensíveis e que trabalhamos com os sentidos, sofremos. Nós começamos a sofrer. Nos dói emocionalmente parar de sentir. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se convencer de que isso é bobagem, porque a gente não consegue parar de sentir. A gente não consegue parar de sentir. Nós somos seres sensíveis. Os sentidos em nós se manifestam, quer a gente queira ou não. O que a gente consegue fazer? A gente consegue controlá-los. E qual é a melhor forma de controlar os sentidos sem sofrer? É enterrá-los em nós de tal maneira que a gente não perceba a existência deles. Como a gente faz isso? Criando função para nós, ocupando o nosso tempo, arrancando de nós o ócio, arrancando de nós as relações, inclusive benéficas à produção, mas benéficas a uma produção criativa. Então, o que a gente começa a fazer com a gente? A gente começa a acreditar nos discursos que dizem que a potência do trabalho é aquela que consegue vincular você à mesma lógica da máquina. Então, a gente passou, desde o início da industrialização, por um processo de coisificação do ser humano. A gente foi sendo coisificado. Então, estas coisas humanas, como a sensibilidade e os sentidos, passam a ser alguma coisa negativa no ser humano ideal. O ser humano ideal é aquele que consegue lidar com seus sentimentos, que tem objetividade e clareza, que tem eficiência e praticidade, que ganha tempo, conseguindo produzir muito num espaço de tempo menor. É isso o que uma máquina faz. Então, nós fomos nos tornando máquinas. E o nosso sensível foi sendo atrofiado. Então, ele continua na gente. Então, a gente não quer preservar. A gente não quer preservar esse sensível. De modo algum a gente quer preservar. Mas a gente precisa acordar os sentidos. Preservar, a gente não precisa, eles estão em nós. E se a gente for só preservar, a gente vai negar a realidade. Porque é isso que a gente tem feito, para nos preservarmos dentro da nossa sensibilidade, com os nossos sentidos, a gente teve que reprimir em nós as consequências dos sentidos. Então, a gente não quer preservar isso. Muito pelo contrário, a gente quer ampliar os sentidos. E por que a gente quer ampliar os sentidos? Porque a gente quer mudar o mundo, gente. Simples assim. A gente quer mudar o mundo. Se a gente vai conseguir, não interessa. A gente quer. Querer é desejar. Desejo é potência. E aqui, de novo, a gente esbarra nos sentidos. Qual é o sentido de ter sentidos aguçados? É aumentar a nossa potência. Aumentar a força em nós que nos torna seres sempre desejantes. Desejante de quê? De viver. Não é de comprar. Não é de produto. Isso é uma apropriação do marketing.
O marketing não inventa nada. Ele estuda muito. Ele é muito habilidoso nos estudos. Ele identifica na realidade o que está acontecendo. E aí ele pega e se apropria de tudo aquilo que ele precisa para gerar uma coisa importante no mundo capitalista. A ideia da falta. A ideia da falta. Então, quando a gente acha que falta alguma coisa em nós, a gente desesperadamente quer suprir essa falta. E aí o que a gente faz? A gente compra e transforma o nosso desejo de viver em desejo de adquirir. Comprar. E aí a gente acha que para comprar tem que trabalhar. E aí quando a gente trabalha, a gente afunda os sentidos, a gente vai... Entenderam? É um ciclo vicioso. Isso acontece faz muito tempo. Mas nesse momento que nós estamos, quando uma pandemia agarra o mundo pela chincha, puxa você pelo pescoço, olha bem na sua cara e diz: e agora, José? Você fala: o que eu vou fazer? Se eu não posso nada, não posso nada. Porque eu não posso encontrar. Porque eu tenho que fazer uma coisa que é um isolamento social, não é um isolamento físico só. É um isolamento social. O que significa que eu tenho que sair de toda a minha esteira cotidiana. Eu tenho que voltar para o meu lugar menor, diria Brecht, se reduzir à sua menor grandeza. E aí, o pensador, reduzido à sua menor grandeza, vence a tempestade. Então, o que a pandemia nos obrigou a fazer? Nos obrigou a voltar para um lugar de onde a gente saiu e não se reconhecia mais, que é a nossa casa, a menor de todas as nossas casas e a mais potente, que somos nós mesmos. Aí desespero de causa generalizado. Pelo amor de Deus, o mundo tem que abrir. Eu não aguento mais ficar em casa. Só que se dizia, a cidade vai falir, o Estado vai falir, o país vai falir se ninguém trabalhar. Mas a gente viu que não. A gente viu que se encontram outras formas de trabalho, inclusive. Mas a gente também viu uma coisa fundamental. De novo, a gente foi capturado pela tecnologia. Por essas telas, por esses meios, a gente passou a trabalhar por aqui e viu que se trabalhava muito mais até por aqui. E que existia uma dificuldade muito grande da gente se relacionar com o imaginário, porque nós estávamos aprisionados num universo muito pequenininho, sem o contato social. Tudo aquilo que gira ao nosso redor começa a ficar muito em si mesmado, muito em mim mesma. Então, o conhecimento, que é aquela coisa gigantesca em torno de um átomo de desconhecimento, todo aquele lugar, ele vai ficando minúsculo, porque a gente vai perdendo contato. Então, o contato, o encontro é fundamental para que a gente não reduza a expectativa de possibilidade de transformação de mundo, de crescimento e desenvolvimento humano. Estou falando. Ninguém aguentou mais ficar em casa. E a questão do trabalho e do dinheiro nada mais era do que uma desculpa, como sempre, para aquilo que aparentemente nos falta. Mas a grande falta era do outro. E a grande surpresa era quando você, dentro da sua casa, se encontrava com a tua realidade cotidiana que você desconhecia inteiramente. Filhos, famílias, relações que são relações que pedem tempo, que não tem surpresa nenhuma,
que entram num cotidiano, que você tem que reinventá-las, que você tem que descobrir modos de transformar todas essas relações pessoais em coisas inéditas, porque senão você sucumbe numa rotina e se deprime. Então você precisa imaginar e criar. Mesmo que você esteja o dia inteiro dentro de uma sala, de um único cômodo, você vai ter que inventar um modo de viver, porque senão você vai sucumbir a isso. E você vai ter que inventar um modo de se relacionar com pessoas que talvez não possam ter o privilégio que muitos de nós tivemos de poder estar em casa ou de poder estar em espaços maiores, para além de um cômodo. E inventar formas solidárias de estruturar a vida que tira da frente dela o campo do trabalho. Quando todos esses problemas aparecem, o que acontece com a gente? A gente entra num redemoinho que carrega a gente cada vez mais para baixo. Essa foi talvez a maior sensação que a gente viu em todos os níveis com as pessoas. E agora, mais, a gente está se arriscando mais porque não aguenta mais. Bom, então a gente está perdido, né? Sensibilidade massacrada, tempo roubado, vida confinada. O que nós vamos fazer? Imaginar e criar. E como que a gente faz isso? Com a arte. 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 Nessa altura do campeonato. Cultura. Você vai falar de cultura no momento que todo mundo está morrendo? Claro. Porque é o único jeito de salvar as pessoas. Não tem outro. Até que a gente tenha vacina bastante, até que a gente possa tirar esse vírus da nossa frente, não existe outro meio senão a arte. Por quê? Porque a arte é o meio através do qual você potencializa o sentido. Então ela é um perigo. Porque ela é uma máquina de guerra. Como já disseram tantos filósofos. Isso não é uma invenção minha, obviamente. Ela é uma máquina de guerra, a arte. Por quê que ela é uma máquina de guerra? Porque ela é capaz de produzir paixões alegres, ainda que você esteja na pior hora da sua vida. E o que é uma paixão alegre? É fazer você ficar dando risada o tempo todo? Não, absolutamente. Paixão alegre, a gente vai pegar esse termo do Spinoza, esse filósofo do século XVII, lá de 1600 e tantos, que traz para a gente a ideia de paixões alegres e paixões tristes. E o que é uma paixão alegre? A paixão alegre é tudo aquilo que potencializa você. E o que é uma paixão triste? É tudo aquilo que despotencializa você. Então, como é que você combate uma paixão triste? Produzindo paixão alegre. Produzindo coisas, se relacionando com coisas que geram em você desejo. Que produzem em você desejo, vontade, prazer. Mesmo que seja trágico. E quem é capaz de fazer isso? O que no mundo é capaz de fazer isso? A imaginação. E quem é capaz de potencializar a imaginação para que ela não sucumba à dor daquilo que pode ser uma tragédia ao teu redor? A arte. Porque ela é uma potência expressiva. A arte é um meio provocador, porque te atravessa, porque conversa com você pelos sentidos.
não pela lógica, de uma razão que vai explicar para você por que as coisas estão acontecendo. A arte é capaz de driblar essa lógica e mostrar a você que, apesar dessas coisas estarem acontecendo, não são elas que vão te matar. Você não vai morrer por isso. Aliás, você só vai morrer no fim. Você não vai morrer antes do seu fim. Então, até você encontrar o seu fim, é bom que você potencialize a sua vida, porque aí você vai viver muito bem e muito profundamente, ainda que o seu tempo seja pouco e curto. Você vai viver muito bem. Você vai ganhar esse espaço na sua vida. Então, a importância que a arte tem na produção dos sentidos é imensa. Porque ela é pura expressão. E sentido só se realiza quando se expressa. Então, o que nós temos que preservar? Não são os sentidos. Nós temos que preservar os meios capazes de potencializar os sentidos. Isso é o que nós temos que preservar. Por isso, nós temos que ser guerreiros. A vida nos convocou. A gente goste ou não goste, a vida nos convocou. Quem mandou você escolher esse caminho? Quando você pegou essa estrada, você sabe que, ao mesmo tempo que é uma maravilha, ela é a sua condenação. Porque quando a arte convoca você para a guerra, você tem que ir à guerra. E que guerra é essa? Que máquina de guerra é essa? Não vamos nos deixar influenciar pela palavra. Porque palavras nada mais são do que palavras. Os significados das palavras mudam de acordo com os sentidos que damos a elas. E os nossos sentidos captam as palavras de acordo com os sentidos que queremos que elas tenham. Então, guerra, hoje, não é alguma coisa que deva ser pensada no campo da destruição. Guerra, hoje, é uma condição de resistência. Porque houve uma convocação para uma guerra cultural. E a guerra cultural começa destruindo potências, meios de potencialização. E como ela faz isso? Ela faz isso com o sistema todo que ela tem público de poder e controle sobre as coisas. Censura, desmonte, desmantelamento, falta de recurso. Ela joga você dentro de um modo capitalista de pensar as relações e depois ela tira de você os meios que o capitalismo oferece para que você possa existir dentro deles. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode mais ter a inocência de achar que a gente vai cair porque não tem dinheiro. O que também não significa que nós vivemos sem dinheiro. De maneira alguma. Mas assim como o marketing, que olha para ver o que está acontecendo, nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos sentidos. Nós temos que cuidar dos nossos sentidos agora. E nós temos que desviar os sentidos dos lugares em que, quando eles se encontram com alguma coisa que gere uma paixão triste, essa paixão se apodere de nós. Então, nós temos que cuidar para que os nossos sentidos não estacionem nas paixões tristes. Uma paixão triste chama-se Jair Bolsonaro. Então, a gente não pode estacionar e ficar falando dele o dia inteiro. E das coisas que ele faz. Você não sabe que ele vai fazer o que ele está fazendo? Você espera que ele não faça alguma coisa do que ele faz? Não. Então, sai daí. Saia daí. Vá para o lugar em que ele não está.
Vai para o lugar vazio que ele deixa quando ele se desloca daqui para lá. Observa o que está ao redor, porque ele em si é aquilo. E é uma paixão triste. Então sai daí. A paixão alegre é toda a história que você possa construir hoje a respeito de tudo isso, que faça você sorrir. Sorrir. Se você sorrir, depois você vai rir. E se você rir, depois você vai gargalhar. E essa gargalhada, ela vai só expulsar para fora de você a dor que pode puxar você para baixo. Ela vai só liberar outros hormônios no seu organismo que vão fazer você ter mais força. E agora eu estou falando de ciência. Então, a nossa potência, nesse momento, na questão da preservação, é não possibilitarmos o entristecimento. E eu não estou falando de choro, eu não estou falando daquele momento em que a gente quer ficar berrando. Faz tudo isso, porque você precisa da expressão. Você precisa expressar, isso precisa sair do seu corpo. E precisa ir para o espaço, porque aí se dissipa com as outras forças. O que você não pode é ficar se martirizando. O que você não pode é tirar a arte da sua vida. Mas, Tish, tudo que eu sabia fazer em arte, agora não dá para fazer. Não dá. Não dá mesmo. Tem que fazer de outro jeito. Você nunca tomou remédio? Você nunca tomou um remédio muito amargo? A sua mãe, ou o seu pai, ou quem era responsável por você, nunca disse para você, então, mas você tem que fazer isso. Você vai ter que tomar isso, que vai ficar melhor. É ruim agora, mas vai ficar melhor depois. A gente tem que sair do lugar da lamentação. Esse lugar vai trazer a paixão triste. A gente precisa ir para os lugares da produção de paixão alegre. E a produção de paixão alegre tem que ser nos vincularmos a tudo que estimule em nós o exercício dos sentidos. Então, com isso, eu chego num lugar que é o que nós, do Barracão Teatro, estamos fazendo com essa realidade. Para compartilhar um pouco aonde a gente tenta produzir paixão alegre. Né? E de que maneira? Toda essa introdução, ela serve e serviu muito para mim, para fazer essa viagem. Ser convidada para essa palestra, acho que foi muito bom, porque me fez justamente ter que olhar um instante e dizer onde é que está, para mim, o sentido, né, disso tudo. E eu já passei por muitas explicações, e provavelmente a gente vai passar por milhares de outras, e a gente só vai explicar mesmo o que tudo isso significou, não é nem a gente mais que não vai nem existir na ocasião, mas é o futuro. É o futuro que vai dar o sentido disso no histórico do tempo. Mas para nós, o tempo inteiro, a gente tem que cuidar de não cair na armadilha de achar que já tentou de tudo. E não existe surpresa, só existe a tendência ao tédio. Os espaços culturais, eles continuam. Muitos não conseguem. Isso é doído? É muito doído. O que pode acontecer? A gente pode dar as mãos. A gente pode abrir campos para que essas pessoas possam continuar fazendo arte. E vai ter um momento em que isso vai passar. E a gente não vai voltar nunca mais ao que era. Mas a gente pode começar a dar passos na direção do que poderá vir a ser. A gente não precisa esperar chegar no futuro para que a gente entenda quais são possibilidades que a gente tem. E aqui,
talvez a única coisa que possa nos salvar seja o coletivo, seja justamente o compartilhamento. Então, esse foi o lugar para onde o espaço do Barracão Teatro foi. Num primeiro momento, fechamos as portas, como todos os espaços. E ao fechar as portas, sofremos. Com uma perspectiva que era não saber o que seria. Imaginando e querendo acreditar que seria por pouco tempo. Mas o nosso pouco tempo, a gente falou, tá bom, faz 6 meses, a gente aguenta. Vamos ter que aguentar. Diminui tudo, diminui custo, diminui despesa, refaz relação de trabalho, reconversa com quem, com a proprietária do espaço, corta telefone, corta internet, corta a luz, aquela coisa básica que todo mundo fez. E começa a pensar como é que nós vamos dialogar com a Secretaria de Estado, porque eles não vão fazer nada por nós. E aí começa toda a luta política para que a gente, e que tem que ser feita, porque a gente tem que exigir do Estado o seu papel. E muito bem, não vou entrar nesse aspecto, vou entrar num aspecto fora da política pública, porque da política pública a gente sabe o que está acontecendo. Em termos de Estado, nada. Só problema. Né? O próprio PROAC, só problema. Então, isso a gente vai debater nessa instância. Mas o que nós fazemos com a nossa casa e com os nossos companheiros e companheiras? A gente abriga. A gente recebe. Por quê? Porque as pessoas começaram a querer fazer coisas para poder entender o que é que você tinha na mão. Então, veja, as artes da cena, elas sofrem uma grande paulada porque a gente não pode se encontrar. E a gente tem que se traduzir para esse mecanismo aqui, em que nós estamos. Mas a gente pode se traduzir para cá, se encontrando, querendo perfurar, querendo sair, passar por esse lugar e chegar aí onde vocês estão. Isso vai fazer a gente pensar nos nossos corpos, na qualidade da energia que a gente usa para produzir e criar, no tipo de imaginário que a gente vai absorver e como é que a gente vai tratar a linguagem diante desta plataforma. É aqui que, de novo, a gente vai dialogar através da sensibilidade os sentidos com a razão. A gente vai botar a percepção à flor da pele. Porque eu preciso perceber vocês, por exemplo, que estão sentados aí, por uma tela, sem acreditar que essa tela é alguma coisa que impede a minha percepção de você. Se eu fizer isso, eu estou negando a própria máscara. Porque a máscara é um objeto que é colocado no rosto, impedindo que eu veja você através do modo como você é e abrindo um campo de percepção de você que vem através de uma linguagem. Para mim, mudou a forma da máscara, mas não mudou a linguagem. Hoje, ao invés do espectador não conseguir ver o rosto do ator por trás da máscara, e ele já está, quando se fala em barracão de teatro, bem habituado a fazer isso, é o ator e a atriz que não consegue ver o rosto do espectador. Agora quem está com a máscara é o espectador. E ele se expressa. Mas nós precisamos de um trabalho e compreender como é que a gente vai trabalhar sem ter a resposta direta e imediata desse espectador. Porque a gente não consegue ver tudo, nem todos ao mesmo tempo, porque tem problema de internet, porque nós estamos no começo. Então, a gente também não pode ficar transferindo a dor de um lugar para outro. Não dá para a gente trabalhar nesse momento com as artes da cena em cena, presencialmente na mesma hora, no mesmo local.
mas a gente consegue trabalhar com os princípios que regem as artes da cena. Mas a gente não sabe exatamente como. Então, esse foi o campo da nossa investigação. Então, a gente começou a se dedicar a inventar algumas coisas para poder testar essa nova relação, para poder testar esse outro campo da percepção e para poder gerar sentido. Dar sentido através desta plataforma. E não achar que ela é fria. Não achar que ela é uma coisa que não nos põe junto. Claro que põe. Se eu falando aqui, me gesticulando desse jeito, der um supapo numa coisa aqui, me machucar, nós estamos juntos aqui, vocês vão reagir a isso imediatamente. Assim como estão reagindo a mim, nesse instante. Mas esse público, essa plateia, como nos nossos espetáculos, ela também tem que ser formada. Então não adianta a gente também dizer que essas pessoas, mas aí o cara não põe a câmera, mas aí ele vai pegar sei lá, vai sair, vai para outra sala, vai pegar um negócio, vai interromper, não vai ver. Vai. Tudo isso vai acontecer. Mas ele precisa ser formado para isso. E a nossa tarefa agora mudou de lugar, porque a gente sempre fez isso com o nosso teatro. Né? Não é que o nosso teatro tem um público universal. A gente também formou a plateia que tem prazer em vir a este tipo de espetáculo. A gente vai ter que fazer isso nesse lugar. E a gente vai ter que apostar na capacidade dos sentidos, achando que uma pessoa que está aí do outro lado, ela não está de qualquer jeito. E nós vamos ter que desenvolver em nós a capacidade de perceber o quanto nós estamos chegando nas pessoas ou não. O quanto elas estão junto com a gente. E encontrar a maneira da linguagem se realizar a partir disso. Depois que a gente voltar ao presencial na mesma hora e no mesmo local, a gente não vai ter o público que a gente tinha antes. A gente vai ter uma plateia que passou por tudo isso que nós também estamos passando. E nós vamos ter que saber lidar com ela, que é outro olho, outra escuta, outra respiração, outra pele, outra percepção. Nós também vamos ter que descobrir essa nova plateia. Esses são os nossos desafios. Agora, esses desafios são prazerosos, porque nós somos artistas. E artista é um ser inquieto por natureza. Essa inquietude é o que nos joga para frente para dizer, talvez a gente precisasse dessa paulada também, para dar uma mudada radical. Não é que talvez a gente precisasse, é uma besteira falar isso. A gente não precisava. Mas já que aconteceu, vamos ver qual é a paixão alegre que isso nos traz. Para mim, é descobrir outras potencialidades da arte. Principalmente no campo tecnológico, porque é para onde nós rumamos e já nos encontramos. Eu acho que aqui é só... Qualquer resposta, ela é uma conjectura, né? Ela é uma mistura do que a gente deseja que seja com aquilo que a gente imagina que possa ser. Eu acho que a reconquista, ela vai ser demorada, né? As pessoas se sentirem à vontade para estar em espaços fechados ou próximas, né? Os nossos teatros, eles não são teatros convencionais. No barracão, você senta grudado no outro, né? A gente brincava dizendo, empresta o joelhinho para o coleguinha do lado, empresta... Então, o contato físico, ele é muito presente. Agora, mais do que isso, né? Ajuda o que está sentado na arquibancada embaixo a encostar, ele configura
uma maneira de se relacionar com aquele território de cultura, da proximidade dos corpos. Quem vai lá gosta disso. Quem vai lá se sente integrante, né? Quem vai a esses espaços, os nossos espaços, onde normalmente palco e plateia funcionam na mesma dimensão, onde você tem uma proximidade muito grande com o público que participa do fenômeno artístico, normalmente você está falando dessas pessoas, de pessoas que querem essa proximidade, que querem esse contato. Então, essas pessoas, elas também devem estar sofrendo muito nesse momento. E quando elas se sentirem confiantes, eu acredito que a retomada vai se dar nesse mesmo lugar. Nós não podemos negar que existe um aprendizado nosso também, sanitário, de relação social, né? Se a gente pensar como as pessoas se relacionavam na Idade Média, fisicamente, e como nós nos relacionamos hoje, antes da pandemia, completamente diferente. Tem outros aprendizados sobre uma série de coisas. A gente passou por isso também. Então, é claro que isso vai nos tocar imediatamente. As transformações vão acontecer a partir do momento em que a gente voltar a confiar na nossa capacidade de adoecer e sarar das doenças, né? Nós estamos vivendo uma coisa que é muito contraditória, né, gente? Porque nós estamos vivendo uma negação da ciência, nós estamos vivendo uma negação do problema, nós estamos vivendo o tempo inteiro o estímulo para que você não seja babaca acreditando no que é um fato científico. Então, a gente vive o tempo inteiro um jogo muito confuso. Todo o tempo. E eu estou falando aí de pessoas que não são pessoas que lidam com a arte, ou pessoas que estão nas universidades, eu estou falando do senso comum. E esse senso comum são as pessoas que a gente também traz para os nossos espetáculos. Né? O público, que é um público que não é especializado, ele vem porque ele quer o prazer da festa cultural, da arte, o território da celebração da vida criativa. É esse lugar nós vamos ter que recuperar. Nós vamos ter que recuperar. Isso vai ser uma tarefa, eu acho. Porque eu acho que todo o discurso que vem na guerra cultural proposta pelo bolsonarismo, que não é exatamente o Bolsonaro, né, mas proposta pelo bolsonarismo, que tem isso como meta, que é transformar a cultura, ele propõe uma relação cultural em cima de um falso moralismo. E isso, né, faz com que as pessoas também se dividam com relação ao que querem assistir, ao modo como querem se relacionar, e isso reforça um preconceito que já existia na relação das pessoas com modos de vida mais espontâneos, modos de vida mais naturais. Né? Tudo na vida. Bom, eu sou de uma geração em que você tem um formalismo. Quando a gente era criança, as relações eram todas muito formais. Você chamava o pai do seu amiguinho de senhor e senhora, aí de você chamasse de você. Um senhor ou uma senhora. Tinham outras relações que foram se transformando ao longo dos anos, né? E aí abrindo para um outro campo. Essa coisa de se pegar, por exemplo, se abraçar, estar junto, beijos, né? Brasileiro é uma coisa louca, a quantidade de beijos. Eu morei na Europa um tempo, as pessoas falavam, mas por que você vai beijar? Você vai se ver daqui a pouco, não, é um hábito, né? Dizer tchau, beijo. Isso não é uma cultura universal. Todas essas coisas vão passar por reconfigurações, eu acho. Mas eu aposto muito num lugar, talvez seja o meu sonho e o meu desejo, mas como desejo é potência, né? Então a gente fica desejando com muita força para que isso se espalhe e contagie. O meu desejo é que isso se torne uma falta, que os afetos sejam percebidos como falta. A gente tem condição de ter coisas não faltarão, né? Porque você continua tendo acesso à internet, você pode comprar, entendeu? E pode pagar em 200 vezes, ser escravo do pagamento pro resto da tua vida, como a gente gosta de fazer. Isso é possível.
Mas os afetos, né? A solidão, que não é o encontro consigo mesmo, mas é a perda do trato, do carinho, o sentido que mais sofre é o tato. O sentido que mais sofre a pandemia é o tato. É encostar, é o calor humano, né? É essa potencialização. E aí, esse sentido, ele existe em nós. O prazer do encostar é real. Eu aposto nele como um dos maiores sentidos capaz de driblar o medo. O desejo do contato talvez seja o sentido que mais ganhe força para vencer o medo ao contato. Talvez seja nesse lugar que a gente tenha que investir. Pois é, não sei. Não sei. Eu acho que é cedo, eu não consigo ter esse olhar. Acho cedo, acho que eu não consigo ver tão grande, tão amplo, sabe? Tão dentro. Eu acho que é uma coisa que a gente vai sacar mais para frente. No próprio fazer, né? Na retomada e no modo como as relações vão acontecer, é que a gente vai percebendo, a partir daí, o que morreu, o que se transformou e o que será, a partir dessa transformação. Então, é muito difícil saber isso agora. Por exemplo, quando eu te falo isso, o que eu estou dizendo essa pergunta não se faz em mim, nesse momento, entende? Ela não assume esse lugar. Eu acho que nós, como seres humanos, como seres vivos, né? E eu posso dizer que eu sou um grande exemplo disso, porque eu já passei por situações radicais em relação à morte, né? Eu sou uma sobrevivente de uma quase morte. E nessa pandemia eu passo por uma cirurgia também, passo por uma outra cirurgia. O que eu posso dizer é que a capacidade humana de resiliência e o desejo do corpo de viver opera milagres. E aqui está o fator dessas surpresas, daquilo que possa nos surpreender, né? A gente não vai querer atravessar tudo isso para depois disso tudo ser sofredor. E a gente estava sendo sofredor. Né? A humanidade, ela está o tempo inteiro lidando com as coisas numa lamentação e esquecimento, lamentação e esquecimento. Esquecer, às vezes, é muito bom, porque a gente não fica ressentindo, né? Não fica sentindo 2 vezes a mesma coisa, ressente. Mas a gente tem que saber o que vale a pena esquecer, para a gente não ressentir. E não apagar, né? Não apagar coisas que podem servir para a gente de trampolim. Eu acho que a gente precisa tornar esse momento que a gente está vivendo um trampolim, para que a gente se projete, né, para o futuro com as experiências mais profundas que foram vivenciadas aqui. Né? Eu não consigo olhar a humanidade nesse momento e dizer, cara, isso vai acontecer assim. As pessoas vão querer esse contato. O que vai transformar? Nós vamos perceber o quanto o outro nos faz falta. Nós seremos menos individualistas. Esse é o meu desejo. Esse é o lugar que eu aponto. Eu quero o tempo inteiro falar disso. Falar, você já se deu conta da falta que o outro fez na sua vida?
Você já se deu conta do quanto você teve que reaprender a lidar com o outro, com quem você lida todos os dias e nunca percebeu? Mas eu não sei se a resposta vai ser claro que sim. Eu quero, agora eu quero lidar com o outro, eu quero formar aldeia. A minha esperança é que essa experiência, que é o começo, né, Cleiton? É o começo do que o mundo nos anuncia. Ele está dizendo, olha, isso tudo que foi construído gerou esse pequeno problema, né? Os vírus, eles estão saindo do lugar deles, indo para outros lugares, se recombinando e afirmando a vida deles em algum canto. E isso é nocivo a vocês. Quer dizer, vocês estão construindo a própria destruição. Isso está dito. Se a gente não ouvir isso, nós estamos caminhando para a extinção. E aí você vai dizer, mas que horror! Isso é Eu digo, não. Eu digo, não. Eu digo, se o fim se faz necessário por aquilo que se constrói hoje, ele é inevitável. Ele é inevitável, ele não é por si um mal. É claro que aqui eu estou sendo absolutamente filosófica, mas eu sou filosófica. Eu sou filósofa, inclusive. Mas eu só consigo viver dessa maneira. Esse é o sentido que eu dou à vida, né? Eu digo, é inevitável. Aquilo que se processa é fruto do caminho que se faz. Um caminho que se faz caminhando. Quantas vezes a gente fala isso num processo de criação? Não adianta você querer saber como é que vai ser, você tem que fazer e fazendo, e é no fazendo que você vai descobrindo como as relações vão se dando. A gente sabe disso. Então, como é que a gente transpõe isso para a vida? A gente tem que dizer sim. E dizer sim não significa que você vai aplaudir, cumprimentar e dizer, nossa, que maravilha. Mas você não pode não querer que a vida aconteça do jeito que ela acontece. O que você precisa compreender é que se ela acontece assim, é porque nós, enquanto humanidade, fazemos isso acontecer. E nós podemos descobrir, sim, que nós somos nocivos à vida. Ué, e se nós somos nocivos à vida, a vida, na sua potência, vai querer nos destruir. Agora, olha que louco, eu não escuto isso agora, no século XXI. Eu escuto isso desde que eu sou criança. Provérbios, frases, textos, contos, histórias, que falam exatamente disso. Os orientais falam disso há quantos séculos? A Terra, com seus maremotos, com os tsunamis, com as crises que tem sofrido, ela está querendo expulsar um corpo estranho, nocivo, à sua potência de vida. Entendeu? O aquecimento global é a febre que faz o corpo, Terra, planeta, reagir aos seus inimigos, que tem sido nós. Temos sido nós, esses inimigos, ao longo desse tempo. Agora, a gente pode falar isso com um profundo pesar, e é nesse lugar, talvez, que eu digo, desculpa, mas eu preciso das paixões alegres. Porque, falando isso com um pesar, eu só vejo a desistência, né? Eu só vejo, não tem para onde seguir. Eu não tenho poder para mudar o mundo, eu não tenho poder para mudar a mentalidade do ser humano, eu não tenho poder para destruir esse governo que está aqui matando a Amazônia, então então está tudo perdido. Não acho. Não acho que a gente tenha essa importância toda, cada um de nós, para poder achar que a transformação está num ato individualizado. Mas enquanto eu estou aqui, eu digo, é um fato consumado. Se a gente continuar destruindo o planeta e se autodestruindo, a gente, enquanto raça, enquanto espécime, fracassou. É a única espécime de animais sobre o planeta que gerou a própria
extinção. Vai ser um caso estudadíssimo futuramente. Esse tipo de animal. Entendeu? Como tiveram outros. Nós somos natureza. E como natureza, eu respondo a isso reagindo. Eu digo, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte está totalmente ao meu alcance. E o quanto mais de gente eu puder influenciar para fazer a sua parte, que também está ao seu alcance, mais a gente consegue ir criando essas ilhas. Essas tão importantes ilhas, né? Capazes, no mínimo, de não deixar a história se repetir. Eu acho que esse é um passo depois do outro, né? Eu acho que, por enquanto, não dá para... Eu não me sinto capaz de dizer algo se destruiu em nós, algo morreu em nós. Não sei. A gente é muito esperto, a gente consegue se enrolar. Sem dúvida, coisas estão morrendo em nós. Mas a gente ainda pode não perceber isso, né? Os nossos sentidos podem ainda se refugiar no medo. Aliás, a gente só vai conseguir mesmo mudar de vez quando a gente perder o medo de morrer. Enquanto a gente vê esse medo desesperado de morrer, a gente não vai conseguir fazer grandes revoluções internas em nós mesmos, abrindo campos. A gente não precisa ter medo da morte, não. Não precisa mesmo. A gente precisa ter medo de não viver. É disso que a gente precisa ter medo. É isso que a gente precisa evitar. Se a pandemia trouxe um pouquinho para a gente da dimensão disso, de que a gente precisa ter medo é de não viver, porque ela impede a gente de viver na potência que a vida nos apresenta, já é um ganho. Já é um bom caminho. Eu acho que quando tudo isso acabar, o Barracão Teatro, todas as pessoas que são ligadas ao Barracão Teatro, dentro dele, no cotidiano dele, nas parcerias com ele, as pessoas que frequentam, as pessoas que nos ajudaram e têm nos ajudado a estarmos ali, eu acho que a primeira coisa que a gente vai fazer é plantar uma árvore, fazer uma cerimônia e plantar uma grande semente em algum lugar para chamar de vida eterna. Porque a vida é eterna. Não precisa ser a minha, não precisa ser a sua, a vida, né? Alguém vai viver. Isso é muito fundamental. Mas eu acho que a coisa que mais a gente tem vontade de fazer é ser ainda mais, muito mais amorosos. É ser muito mais cuidadosos com a relação do outro. Com relação à abertura das portas e à ocupação de um lugar sensível. É fazer mais. Com relação aos afetos, eu estou falando de uma coisa que é bem... Estou falando de amor mesmo, sabe? Estou falando dessa palavra piegas, que várias vezes na minha boca, inclusive em várias reuniões, ela já foi pronunciada, porque não adianta. Eu acho que isso acho que essa é a palavra mais difícil do vocabulário das pessoas, né, da gente. E nesses tempos, eu acho que é esse o sentimento, assim, que vem fora, né? Eu acho que o mundo, ele vai precisar de muito amor. Amor pela humanidade. E eu acho que o Barracão, ele vai tentar, ao máximo, difundir isso. Difundir. E isso não significa não dar bronca, não olhar os erros, mas ser regido por um sentimento profundo de amor pela humanidade, seja quem for. Porque a gente quer ser livre
E esses dias eu ouvi uma coisa que eu acho que é exatamente isso. Você só vai conseguir ser livre o dia que você conseguir amar o seu inimigo. E eu acho que é isso o que a gente vai precisar fazer se a gente quiser combater essa camada gigantesca de ódio que foi espalhada e está sendo espalhada ainda no mundo todo, não é só aqui. Para poder justamente capturar os sentidos, né? Fechar a gente naquela caixinha que eu falei no começo. Então, para que a gente possa limpar a casa, lavar com escovão, sabão, né? O que a gente tem que jogar no ambiente é amor. É amor. A gente vai ter que chamar na chincha esse sentimento lá do seu profundo e fazer ele se multiplicar em nós. Acho que é isso. Eu acho que é assim que a gente fala dos sentidos. E talvez esse seja o maior deles, né? O maior deles, ter essa capacidade. Não perder jamais essa capacidade. E aí sim, falar em preservação. Esse talvez seja o sentido, estou concluindo isso agora. Esse talvez seja o sentido, o grande sentido que deva ser para sempre preservado. Amar.